Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao Equibala pelo Mundo. Hoje nós vamos contar o nosso testemunho. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de testemunhos, porque até a palavra fala, né, em Apocalipse 19:10, que o testemunho, ele é o espírito da profecia. E eu acho incrível ver o que Deus ele fez e o que ele faz na vida das pessoas. Me edifica muito e mostra que o mesmo Deus que operou antigamente, ele continua fazendo hoje. E de diversas maneiras. É verdade. E realmente o Senhor, Ele continua fazendo. Há 8 anos atrás, eu conhecia Jesus e o Ale há 7 anos atrás. E nós vamos contar como foi na nossa conversão. Porque nós viemos do mundo, a gente veio de um contexto nada cristão. Realmente muito longe de Jesus. E o Senhor nos transformou. Hoje nós temos uma família no Senhor. Mas como tudo isso aconteceu, nós vamos contar hoje para vocês. Para realmente trazer luz e mostrar que é possível ter uma mudança em Cristo. É possível, realmente o Senhor ele transforma a vida das pessoas. E para começar com o meu testemunho, no meu testemunho eu conheci Jesus há 8 anos atrás. E eu cresci longe do Senhor, mas há 8 anos atrás o Senhor me resgatou. E tudo começou quando eu fui visitar uma igreja. E eu estava em um contexto onde eu ia para festas, eu bebia, eu fumava desde os 13 anos. Eu tinha, ali quando eu conheci Jesus, 19 anos. Eu ia para festas raves, tinha relacionamentos longe do Senhor e tinha dependência emocional, síndrome do pânico. E quando eu cheguei a primeira vez na igreja, que eu senti a presença de Deus tão forte, eu falei, eu quero isso. Senhor, eu não sei como eu faço para ter isso, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E aí eu levantei as mãos no apelo, porque tinha um apelo final perguntando quem queria aceitar Jesus na sua vida. E aí eu levantei a mão e eu falei assim, Senhor, eu quero. E eu falei pro Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu reconhecia que sozinha eu não conseguia, sozinha não era possível aquela transformação, já que eu já tinha tentado parar de beber inúmeras vezes, eu já tinha tentado realmente ser liberta ali daqueles momentos que eu vivia e eu não conseguia sozinha. E quando eu tive esse encontro com Jesus, eu falei assim, Senhor, eu quero, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Eu saí ali da igreja, né, cheguei ali daquela presença, eu falei, nossa, o que foi isso? Que dia foi aquele? Eu, assim, já tinha ido pra festas, bebido, fumado, e eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti na presença de Deus, aquela paz, aquele amor de Deus inundando meu coração e realmente me mostrando o que era o amor de Deus. E quando eu saí da igreja, eu saí com algumas amigas, elas foram fumar, beber, e eu falei assim, eu não quero fumar, eu não quero. Porque aí elas ficavam assim, não, mas fuma? Eu falei assim, mas pra mim não faz mais sentido. E depois eu cheguei aí em 3 festas. A primeira festa que eu fui, eu ganhava convites pra festa, pra vocês verem como o inimigo é sujo. Quando a gente conhece Jesus, o inimigo ele vai tentar nos tirar da presença a todo custo. E eu fui me posicionando de que realmente eu não queria mais usar drogas, não queria mais beber. Então, na primeira festa eu entendi isso. E aí eu fui pra segunda vez. Eu fui numa segunda festa, achando que tudo bem eu ir em uma festa desde que eu não bebesse, que eu não fumasse, que eu não usasse nada. E aí na segunda festa, eu vi realmente o inimigo ali usando uma pessoa, assim, a pessoa chegando em mim e falando assim, pega, e eu assim, meu Deus, tipo assim, que estranho. E aí eu cheguei em casa, eu falei assim, nossa, foi pesada essa festa, eu não usei nada, eu não bebi, mas eu tô sentindo um peso mesmo. E eu comecei a entender um pouco o mundo espiritual. E aí foi a terceira festa que eu fui, gente. Sério, eu realmente falei, não é só não beber, não é só não fumar, é os lugares que a gente frequenta. Às vezes a gente acha que, tudo bem eu ir em um lugar que eu não vou usar nada, mas o ambiente, ele vai te influenciar de alguma forma. E nessa terceira eu cheguei ao banheiro, assim, um banheiro químico, e eu falei assim, Deus, me perdoa por eu estar aqui. Eu já entendi que não é só não usar, mas é não estar também nesses lugares, que o Senhor realmente quer fazer algo novo na minha vida. E aí, a partir daquele momento, eu me posicionei de não ir mais em festa, pedir perdão ali dentro de um banheiro químico. E eu falei, Senhor, me ajuda a não ir mais nesses lugares. E aí, realmente, eu não fui mais. E aí, eu terminei um relacionamento, eu tinha um relacionamento que ele falava que queria Jesus, mas não se posicionava. Então eu comecei a já me sentir mal, incomodada pelo Espírito Santo, eu me sentia suja, e eu falei assim, não, eu não quero mais. E eu me posicionei pra terminar aquele relacionamento. Acabei me afastando de algumas amizades, porque não fazia mais sentido. Elas iam pra lugares que eu não ia, elas faziam coisas que eu não fazia, então não tinha mais sentido eu ter comunhão. Então o Senhor foi me dando novas amizades. O meu guarda-roupa, assim, foi quase inteiro fora, quase inteiro trocado, porque já não fazia mais sentido aquelas roupas. E as palavras
palavras que eu falava, os palavrões, as formas que eu falava, às vezes de gritar, de ser grossa, também tudo foi mudando mesmo, porque o Senhor, ele faz nova todas as coisas. Então, quando o Senhor, ele nos tira de um lugar, não é só porque ele quer nos tirar daquele lugar, mas é porque ele tem uma nova vida para nós. O Senhor, ele não vem só para ser alguém legal na nossa vida, ele vem para transformar a nossa vida. O Senhor, ele vem para transformar tudo. Ele vem para realmente nos trazer paz que sai de todo entendimento, mas ele nos tira de onde nós estávamos e nos coloca em um novo lugar, porque ele é esse Deus, né? Ele é um Deus que transforma. Amém. Eu até achei legal o que você falou do posicionamento, porque a salvação vem pela fé, e a fé é dom de Deus, né? Não é por nossos esforços, mas também a fé sem obras é morta. Então, ao mesmo tempo que a gente crê no Senhor, pela graça de Deus, as consequências disso é que nós vamos tendo mudança de vida, né? Mudanças de hábitos, de atitude, e a gente tem que se posicionar realmente e não falar, eu creio em Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Não dá pra gente falar, eu creio em Jesus. Eu vou na igreja esse final de semana, mas eu saio da igreja e vou pra uma festa. E o Ale, ele viveu um pouco isso, né, também. E é engraçado ver que tanto eu quanto o Ale, a gente tem um testemunho, assim, de transformação mesmo, né? O Senhor transformou você e fala assim, meu Deus, quem eu era, né? E nem parece que a gente viveu essa vida. As pessoas conhecem a gente agora, elas falam, não parece que você viveu isso. E as pessoas que conheciam a gente antes falam, nossa, você realmente mudou. Então é muito legal ver que o Senhor, ele realmente transforma, e não é na nossa força. Porque, como eu falei, eu já tinha tentado sair das drogas antes, já tinha tentado parar de beber, de fumar antes, e não tinha conseguido. Eu já tinha tentado parar, assim, a vida que eu tinha, mas não tinha conseguido. E até a questão da síndrome do pânico também, pra encerrar, eu tinha síndrome do pânico, então eu não conseguia nem dormir sozinha, gente. Às vezes eu dormia na sala, com medo de dormir no meu quarto, assim, sabe? Então eu sentia que eu tava sendo perseguida, eu sentia algo ruim atrás de mim, eu me sentia mal toda hora, eu sentia medo, sabe? Eu não sentia paz em estar sozinha por medo, e o Senhor tirou esse medo, ele me curou, ele transformou tudo, e Deus, ele é esse Deus, ele é um Deus que transforma a nossa vida. Então, se hoje você vive um contexto e você fala, Senhor, me ajuda, fala mesmo, Senhor, me ajuda. É só o Senhor que pode fazer. Então, se você quer o Senhor, fala, Senhor, me ajuda, eu quero o Senhor. E agora nós vamos para a parte 2, que é o testemunho do Ale. Conta aí pra nós, Lê, como foi sua conversão? Então, assim como a Rô, eu vim de uma família católica, eu não vim de uma família evangélica. Então, eu era muito religioso, mas não conhecia o Senhor. Eu sequer tinha lido a Bíblia. E aí, eu jogava futebol também. Em 2017, surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos jogar bola. Então era tipo o ápice do meu sonho sendo realizado, né? Eu já jogava aqui no Brasil, joguei no Grêmio Osasco, joguei no Nacional, mas aí surgiu essa oportunidade para os Estados Unidos, e aí eu fui, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque lá eu fiquei na casa do meu treinador, e ele era cristão, e aos poucos ele foi semeando na minha vida. Inclusive eu sou muito grato ao meu treinador, Sandro, porque muito obrigado pela paciência, por investir tanto na minha vida. Sim. Porque realmente fez toda a diferença pra mim. Eu lembro que eu cheguei lá e depois do meu terceiro jogo eu travei minhas costas. E aí eu não conseguia mais jogar, não conseguia. E eu orei pro Senhor. Eu ainda não era evangélico, tá? Não tinha tido um novo nascimento. Mas eu orei pro Senhor, Senhor, se for pra eu realmente jogar futebol, que eu melhore e consiga jogar, né? Mas se não for, me dá... Olha a oração da pessoa. Se não for para eu ser jogador de futebol profissional, então me dá uma lesão, mas que seja algo sério, mas que tenha cura. Tipo de oração da pessoa. E aí eu comecei a clamar para Deus também. A gente, depois desse terceiro jogo, a gente entrou em férias lá do calendário. E aí eu comecei a ficar indignado, né? Muito triste. Pô, eu fui, joguei 3 jogos e ia perder o resto da temporada. Aí eu comecei a clamar pro Senhor e aí eu consegui jogar o restante da temporada inteira, com as costas ainda meio ruim, não tava 100%. Foi muita graça de Deus. E olha que eu nem tinha tido encontro com o Senhor ainda. Foi o favor do Senhor. E aí, nesse meio tempo nos Estados Unidos, enquanto eu tava na casa desse meu treinador, tinha um menino que ele era americano e ele era cristão. Então ele levava a gente na igreja dele de domingo, e foi ali que eu comecei a ter minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, junto com as reuniões que a gente tinha na casa, que era liderado pelo treinador. E aquilo foi me tocando e eu fui sentindo que aquilo era o caminho, né? Só que eu tinha muitos bloqueios ainda, porque eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica, sobre questão do pastor usar terno, de finanças, tipo, coisas que muito provavelmente você já passou por isso, sim, né? Sim. Ou você tá passando, enfim. E só que aí eu continuei nessa vida dupla.
Eu saía de sábado e no domingo ia na igreja. Até que chegou num ponto que os meus próprios amigos, companheiros de time, eles falavam: cara, você tá ficando muito mal. Não era o mal fisicamente, mas de me sentir muito triste, sabe? Eles falaram: é melhor você nem sair mais, se é pra você ficar assim no dia seguinte. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos. E até esse ponto é legal falar, que é o Espírito Santo incomodando. Exatamente. Então o Ale, ele saía, tipo, da igreja, né? Ele ia para festas. E aí ele ia para casa, no dia seguinte ele ficava mal. Porque o Espírito Santo já estava incomodando ele. Sim. Então o Espírito Santo, ele nos incomoda. Sim, eu sentia muita tristeza. Só que na época eu não sabia que era o Espírito Santo me incomodando. Porque... Normal, eu também, nas festas, né? Eu comecei a ler minha Bíblia quando eu era católico, ainda nessa transição. Porque surgiu uma indignação no meu coração. Porque eu falava que acreditava no Senhor, né, que eu tinha a religião, só que eu nunca tinha lido a Bíblia, então aquilo começou a não fazer sentido para mim. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que aquilo que eu professava não estava de acordo com o que a palavra fala, questão de imagens e tudo mais. E eu fui vendo que a igreja evangélica, graças a Deus, eu estava indo numa igreja que era bem alinhada, assim. Então eu falava, cara, isso aqui tá mais de acordo, né? Sim. E aí deu meu tempo lá nos Estados Unidos e eu fui pra Espanha jogar. E aí chegando lá na Espanha, foi como se eu tivesse voltado pra estaca zero, né? Parei de ir na igreja e comecei a ficar só em festa de novo. Até que um dia do nada eu fiquei muito mal. Eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas eu não queria comer, não queria sair e não queria falar com ninguém. Até minha irmã chegou pra mim e falou: você não quer sair e tal, porque ela sabia que eu gostava, né? Ela tava tentando me ajudar. E eu saí com ela porque eu achei, vamos, vai que eu melhoro. Só que eu fiquei sentado a noite inteira, foi muito ruim. Não deu certo eu ficar na Espanha por conta da cidadania que não tinha saído. E o clube ele só tinha 5 vagas para estrangeiros e eu não consegui minha cidadania. Aí eu acabei tendo que voltar pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil e continuei saindo com os meus amigos, tendo uma vida totalmente assim longe do Senhor. É como se eu tivesse me esquecido de tudo que eu vivi lá nos Estados Unidos. E aí um dia eu fui dormir e eu não conseguia dormir. Ficava vários pensamentos na minha cabeça, era como se eu ouvisse várias vozes e coisas ruins, sabe? Comecei a ficar perturbado. E aí no meio disso tudo eu escutei o Senhor falar comigo: dá mais uma chance pra igreja. E tinha um amigo meu, que eu também sou muito grato à vida dele, o Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Que ele me chamava direto pra ir na igreja, me chamava e tipo, eu não vou. E aí nesse dia, nessa hora, eu lembrei dele. Eu chamei ele na hora, tipo, era 00:30, 1h, e na hora ele me respondeu: não, sem problemas, vamos. E aí ele até deixou de ir na igreja dele pra ir numa igreja perto da minha casa só pra não ir sozinho. Então, tipo, pessoal, esse é um exemplo de amigo cristão que vocês têm que ter. E aí eu decidi ir no culto, e aí já no primeiro culto foi aquela quebrantação. Chorei a noite inteira no culto, nossa, foi muito bom, sentia muita cura dentro de mim. Mas ainda assim continuei nesse processo, assim como a Rô, de eu pegava, ia nessa igreja aos sábados, e aí saía depois. Ia na igreja e saía. E aí o Espírito Santo voltou a falar comigo, a tirar minha paz, me entristecer, até que um dia eu fui numa festa de faculdade e o Espírito Santo falou claramente comigo: aqui não é o seu lugar, o que você tá fazendo aqui? E tipo, eu tinha chegado fazia 5 minutos. Aí, quando ele falou isso, eu falei: tá bom, Deus, entendi. Aí eu peguei e fui embora. E aí essa foi a última festa que eu fui. Que aí eu falei: não, eu preciso me firmar com o Senhor. E eu já tava começando a ter noção do que era certo, do que era errado. E aí no ponto seguinte, o homem que tava trazendo a palavra começou a ser muito usado por Deus com palavras de conhecimento. E aí eu até fiquei pensando, né, cara, alguém contou as coisas que eu tava fazendo pra ele. Comecei a ficar com muita vergonha, até afundei assim na cadeira. Às vezes a gente acha, né, nossa, alguém contou pra pessoa. Porque era tudo que eu tava vivendo. Só que era o Espírito Santo usando ele ali. E aí ele falou assim: você tá pedindo pro Senhor pra mudar, mas você não tem forças pra isso. Aí ele fez o apelo pra ir lá na frente, ajoelhar. Aí eu fui. Aí ele começou a orar e eu comecei a sentir o fogo do Senhor. E daquele dia em diante foi o marco, assim, que eu consegui me posicionar em arrependimento mesmo e parar de ter uma vida dupla. É algo que eu não mencionei anteriormente, mas quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tava tentando jogar bola. E aí eu fui fazer o exame por conta das minhas costas, porque eu sentia muita dor na coluna, eu ficava travado, não conseguia andar. E aí o diagnóstico do exame foi que eu tinha hérnia de disco. E aí até o médico falou que isso ia me atrapalhar pra jogar e tal. E aí eu lembrei até da oração que eu fiz nos Estados Unidos pedindo uma lesão.
fosse pra ele parar de jogar futebol, era pra ele ter uma lesão. Ele pediu isso pra Deus. Uma lesão séria, mas que já se cura, né? Aí Deus deu. Deus deu. Assim não era. É. Só que aí teve um dia que veio um pastor lá de Marília, nem me conhecia, e ele começou a orar por mim e falou, cara, você tem um problema na coluna, né? Aí eu falei, tenho. Aí ele começou a orar por mim, e aí eu fui curado. Glória a Deus, eu fui curado. Comecei a sentir queimar todo o meu corpo, minhas costas. Aí ele orou pelo batismo no Espírito Santo, e aí foi que tudo mudou 100%. Aí desde o batismo com o Espírito Santo foi que a minha vida com o Senhor foi transformada, assim, da água pro vinho. Glória a Deus. E o Senhor é um Deus que transforma, né? Realmente Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz um chamado. E aí o Senhor falou pra ele não do futebol e aí depois falou sim sobre os bombeiros, né? Que aí depois Deus direcionou. Sim, né? Mas então, aí a gente fala em outro vídeo isso. Em outro vídeo a gente pode até falar sobre chamado. Legal. Então assim, gente, fiquem aí, já ativa o sininho aí do canal pra vocês receberem os próximos vídeos. Que a gente vai falar sobre abandonei a velha vida e agora qual é o meu chamado, né? Eu acho que é um vídeo bem legal pra gente trazer. Se você gostou da ideia, já comenta aqui embaixo, fala se você gosta dessa ideia, se você quer esse vídeo sobre chamado pra gente poder trazer à luz o chamado de Deus pra nós, a vocação de Deus pra nós. Até porque não existe nada melhor do que viver com propósito. Sim. E é isso, gente, eu acho que por hoje a gente pode encerrar, né? E eu creio que os testemunhos, ele traz realmente o Senhor mesmo, sabe? Glorifica o Senhor e mostra que assim como nós mudamos, você também pode mudar. Não existe caso impossível para Deus, gente. A gente era perdido e o Senhor nos encontrou, a gente conheceu a verdade e a verdade nos libertou. Graças a Deus. Deus te abençoe. Se você tá passando por essa luta de se firmar, ou se você ainda não conhece o Senhor, como a Rô disse, pro Senhor nada é impossível, é Ele que vai te transformar. Apenas seja sincero com Ele e abra o seu coração. Fala que você quer abandonar as coisas erradas que você faz, mas que você precisa de ajuda. Assim como a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, que você se posicione, receba o Senhor hoje na sua vida e você vai ver a sua vida se transformada, tipo, 100%. É isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. E já nos segue no Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição. Tchau, tchau.